Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz e harmonia nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu, em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Envia-nos, Pai, seus divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Iniciaremos neste momento a exposição doutrinária, que foi retirada de um canal do YouTube. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estarmos de volta. E sempre lembrando o intuito da doutrina espírita e de vir no centro, que é o aprendizado. E depois a gente tentar colocar em prática no nosso dia a dia as coisas que a gente aprende aqui. E nós trouxemos esse tema ansiedade, pois uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelou que o Brasil, é o país do mundo que tem o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. 9,3% dos brasileiros apresentam isso. Cada 10, vamos colocar 1. Se a gente tiver em 100 aqui, 10 pessoas têm essa doença. É um número bastante alto e é um número que nós precisamos entender como que funciona isso. Tanto porque a gente pode, às vezes, até se diagnosticar com isso, a gente pode achar que a gente tem isso e procurar um profissional para tanto, como muitas vezes a gente conhece pessoas queridas a nós e a gente pode ajudar através do conhecimento. Então, o que nós vamos tentar abordar hoje aqui? Tentar responder algumas perguntas. Primeiro, o que é ansiedade? Será que eu tenho essa doença? Será que eu devo tomar remédio para isso? Qual é a visão espírita sobre a ansiedade? Então, para começar o nosso bate-papo, eu trouxe aqui para vocês uma figura médica, já que nós vamos começar com a parte médica e depois nós vamos para a parte espiritual. Esse aqui é um esquema de quando existe uma reação de medo. Isso acontece em todo animal, por mais primitivo que seja, e nós também trazemos essa reação de medo. Quando nós nos vemos diante de uma situação difícil, sei lá, vamos ser assaltados, alguém com uma arma, sozinho no escuro, num lugar que não conhece, numa montanha russa, involuntariamente nós vamos experimentar sintomas de medo, que são muito próximos a alguns sintomas que a ansiedade apresenta, desencadeando nessas regiões do cérebro efeitos físicos que vão produzir os nossos sintomas. Então, um deles, por exemplo, é a liberação no sangue de alguns corticosteroides.
Esses corticosteroides é o que nos deixam alerta. Existe uma descarga ali de adrenalina, por exemplo, que aumenta o nosso batimento cardíaco, aumenta a nossa respiração para oxigenar o sangue, aumenta o tônus da musculatura para fugir ou para lutar. E traz sintomas desagradáveis que o medo traz. Pois a ansiedade tem um mecanismo parecido com isso. A ansiedade, ela desencadeia no nosso cérebro coisas semelhantes a essa que o medo traz. E o que seria então a ansiedade? A ansiedade são sintomas emocionais, alguns físicos, alguns comportamentais que nós vamos ver, desagradáveis, que nos traz uma inquietação causado por um medo excessivo de uma coisa que ainda não aconteceu, uma coisa do futuro. Então, olha a diferença para o medo. O medo é uma coisa verdadeira, é real. Desde o gato fugir até a gente ter medo. A ansiedade é diferente. O medo ainda não aconteceu. Eu não estou vivenciando aquela situação. Então, é um medo excessivo de uma coisa que não aconteceu. Esse medo excessivo vai trazer sintomas. E esses sintomas vão nos deixar descontentes, vão nos deixar mal. Será que eu tenho esse transtorno de ansiedade? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a ansiedade é um sintoma comum. Desde lá da nossa infância, a gente experimenta esse sintoma de ansiedade. Seja porque eu vou numa festa muito aguardada, o primeiro beijo, uma viagem que eu estou esperando muito, uma prova difícil. Todos nós, meus irmãos, já experimentamos esse sintoma de ansiedade. Mas até que ponto isso é normal, como essas sensações que eu falei são, e até ajudam no nosso crescimento, situações de desafio, que eu tenho que enfrentar algum enfrentamento, são sensações ruins de ansiedade, mas são naturais. Quando que essas sensações são patológicas? Quando que eu sei que eu posso ter essa doença do transtorno de ansiedade? Quando estes sintomas de medo excessivo de uma coisa que ainda não aconteceu estão causando em mim problemas no trabalho, nos meus relacionamentos em casa, nos meus comportamentos. Quando esses sintomas me trazem mal-estar físico muito grande, impedem que eu desenvolva a minha vida normal. E quando esses sintomas são muito frequentes. Uma ansiedade ou outra, vez em quando, com alguma coisa, é comum. Agora, experimentar isso sem um motivo aparente e frequente, prejudicando a minha situação, pode ser que eu tenha essa doença. E aí eu preciso procurar um profissional médico, psicólogo, que vá me ajudar a fazer o diagnóstico dessa doença. O que a medicina fala para a gente a respeito dessa doença? A medicina fala assim: por causas genéticas, eu trago na minha herança genética, nos meus cromossomos, por causa de fatores comportamentais, o jeito que eu encaro a vida, e por causa de fatores ambientais, existe de fato, provado, comprovado, atestado pela ciência, uma alteração de neurotransmissores do cérebro, que são substâncias que regulam o funcionamento do meu cérebro. Uma vez que esses neurotransmissores, que agem em diversas áreas do cérebro, no hipotálamo, no hipocampo, no lobo frontal, no sistema límbico como um todo, estão desreguladas, eu perdendo a modulação dessas áreas, eu vou experimentar sintomas da ansiedade. Então, sim, a ansiedade não é uma coisa só da mente, ela é também uma coisa física. A medicina já comprovou isso através de diversos estudos. Uma vez que a medicina comprovou que a ansiedade tem alteração física, quando que eu devo usar medicação para ansiedade? Será que eu devo usar medicação para ansiedade? Consulte um médico. Nós não vamos aqui falar que
pelo entendimento. O Rogério falou lá no centro que eu tenho isso, eu apresento esse sintoma, então eu vou pegar a sertralina da minha mãe e vou começar a tomar. Não façam isso. Não peguem a fluoxetina que a vizinha parou de tomar. Não é isso. Consulte um médico. Tá? Mas, de uma maneira geral, a medicação é usada nos casos em que o paciente está se prejudicando com isso. Quando esses sintomas estão muito aflorados e outros tratamentos não farmacológicos não estão surtindo efeito, estou fazendo a psicóloga, a acupuntura, estou dormindo bem, estou me alimentando corretamente, e mesmo assim os sintomas estão me prejudicando, talvez seja o caso de usar a medicação. E o espiritismo e a ciência compartilham de uma reciprocidade complexa. Tanto o espiritismo depende do embasamento da ciência para que ele possa explicar os fenômenos espirituais, como a ciência precisa do espiritismo para não ficar no materialismo. Então, se a ciência atesta que existe uma doença física, tá certo usar a medicação. É uma coisa da genética, é uma coisa que existe alteração. Então, muitas vezes eu preciso usar a medicação. Muita gente tem medo de tomar o remédio. E aí, gente, é que nem aquele paciente que tem uma doença física, vamos colocar um câncer, e não quer se tratar. Se eu tenho transtorno de ansiedade, se o médico diagnosticou e me recomendou a medicação, se eu não tratar o câncer, eu sou um suicida. Se eu não tratar a minha ansiedade, o que eu seria? É uma doença. Então nós devemos fazer tratamento para as doenças que nós temos. Lógico que nós vamos privilegiar os tratamentos não medicamentosos e principalmente os tratamentos espirituais. Mas se houver necessidade, nós não podemos abrir mão disso que Deus nos deu, porque Deus deu a medicina para tratar o homem. Então muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas se eu tomar esse remédio eu não vou ficar viciada? Se eu tomar esse remédio, será que ele não vai perder o efeito cada vez que tem que tomar mais? Será que esse medicamento não vai diminuir a minha memória e eu vou ficar com Alzheimer? Vejam, tudo isso que essa pessoa se pergunta sobre a medicação é típico de quem tem ansiedade. Porque ela não está preocupada com o agora. Ela está sofrendo. Mas a preocupação está lá na frente. Vejam. O meu sofrimento é grande, mas minha preocupação está lá na frente. Ansiedade. A ansiedade é a preocupação da mente. Então eu estou aqui, eu já tenho um monte de coisa para fazer para me preocupar. Eu vou me preocupar com coisas que não precisava. O que acontece com a gente? Fica sobrecarregado. Esquecimento. Estou esquecida. Será que eu tenho Alzheimer? Não. É muita coisa. É normal que o teu cérebro não vá memorizar tudo. Porque você está dando conta, você não está dando conta nem do agora, você está trazendo o futuro, típico de ansiedade. Os sintomas da ansiedade. Primeiro, os emocionais, que é aquele desprazer, que é aquele descontentamento, que traz sintomas de irritabilidade, nervosismo, às vezes cansaço, desânimo. Sintomas físicos, desencadeados por aqueles hormônios que a gente falou, aqueles neurotransmissores. Sensação de aperto no peito, palpitação, falta de ar, tremor, peso, suor, formigamentos, espasmo no olho, sintomas físicos de uma doença por alteração de hormônios. E sintomas comportamentais. Por exemplo, medo descabido de certas coisas, pânico. Transtorno obsessivo compulsivo, que é arrumar tudo as coisas o tempo todo. Alterações, muitas vezes, relacionadas ao comportamento com fobias, medo de sair de casa, de conviver. Isso tudo pode estar atrapalhando a sua vida e o seu crescimento espiritual.
Então, o tratamento médico vai ajudar nessas questões. Então, para resumir, a ansiedade é uma doença que pode ser diagnosticada pelo médico e, em algumas vezes, nós vamos precisar da medicação como parte do tratamento. A medicação não vai curar a maioria dos casos, mas ela é parte do tratamento para que a pessoa, como nós vamos ver na parte espiritual, se cure e tenha condição de continuar a sua vida. Meus irmãos, para a gente falar da parte espiritual, eu trouxe aqui uma coisa que é fundamental que a gente entenda, que é essa passagem de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, e em João, no capítulo 14. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vós sois deuses. O que Jesus traz para a gente aqui? A necessidade absoluta que a gente evolua. Se um dia a gente pode chegar a ser deuses, não Deus, mas espíritos perfeitos, e hoje eu vejo a situação crítica que eu tenho uma certeza, eu preciso evoluir. Para evoluirmos, nós precisamos melhorar o nosso comportamento moral, ser pessoas melhores, boas e deixar de lado a maldade. E o desenvolvimento intelectual, que é o aprendizado e o desenvolvimento do cérebro. Uma vez que eu adquiri isso, eu vou ser um espírito perfeito e vou ter a felicidade completa. Esse aqui é o princípio espiritual. E aí Kardec vem lá no Livro dos Espíritos, e aí eu tenho certeza que a maioria de vocês vai saber a resposta. Lá na pergunta 920, ele pergunta para os espíritos: é possível aqui na Terra experimentarmos a felicidade completa? E aí, gente, é possível? Estou vendo que a grande maioria, quem não se expressou, ficou quieto, mas a grande maioria entende que não. Não é possível termos uma felicidade completa. Aqui na Terra não é possível. E aí Kardec pergunta logo embaixo, pergunta 921. Enquanto isso não se verifica, ou seja, enquanto nós não formos espíritos perfeitos para termos a felicidade completa, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Será que os espíritos respondem? E o que seria essa felicidade relativa? Então, para respondermos isso, eu trouxe um estudo que foi publicado nessa revista aqui, uma reportagem baseada num estudo que foi feito nessa revista Mente e Cérebro. E que os pesquisadores chegavam para o pessoa e falavam: meu amigo, está tudo bem? A nossa reação normal é respondermos: tudo bem, e você? Mas aí eles se aprofundavam. Tá tudo bem? Mas me responde uma coisa. Você está feliz com o seu corpo? Ou você preferia estar mais musculoso, mais cabeludo, menos barriga? Você preferia estar loira, de olhos azuis, com corpo escultural? Tá tudo bem? Você está feliz com o teu corpo? E com a tua saúde? Tem alguma doença que te incomoda? Tem alguma coisa que te atrapalha? E a saúde dos teus familiares? Está tudo bem com eles? E a tua família? Está tudo bem? Teus filhos estão bem? Teus filhos estão fazendo aquilo que você tinha programado? Teu casamento? Ou teu namoro? Ou você é solitário e gostaria de estar junto com alguém? Está tudo bem? Está tudo bem com a tua profissão? Era o serviço que você sempre sonhou? Está recebendo bem, está feliz, não precisa ter aumento. Socialmente as pessoas nos valorizam, o meio que você vive você gosta. E aí percebeu-se que todos nós temos necessidades. E que quando se pergunta se está tudo bem, existe uma série de coisas que nos incomodam. E aí nós começamos a batalhar para resolver essas coisas que nos incomodam. E aí a gente começa a querer viajar, porque isso descansa, a entender que a meditação nos deixa mais calmo,
a sonhar em ter uma casa melhor, o eletrodoméstico do meu sonho, saber que eu preciso ir mais no centro, eu não estou tendo tempo para ir. Trocar de carro, aproveitar mais os pais, casar, ter mais tempo para os filhos, arrumar namorado, fazer um curso de fotografia, ganhar dinheiro, fazer culinária, frequentar bons restaurantes, dançar, etc, etc, etc. São todas coisas que talvez sejam muito legais a gente fazer, sejam muito bons. Mas será que eu consigo fazer tudo isso? É possível que eu consiga, além de trabalhar, que é fundamental, pela lei do progresso, a necessidade do trabalho, seja trabalho em casa, seja trabalho profissional. Além de cuidar da casa, cuidar dos meus familiares, e aí entra principalmente as mulheres, né, que tem que cuidar do filho, da casa, do pior de tudo, que é o marido, né? Será que cuidar de tudo que eu tenho para fazer, eu ainda vou ter tempo para fazer tudo isso? Ou quando eu olho uma lista dessa, que poderia ser duplicada, triplicada, isso me deixa assustado. Então, quando procuramos realizar coisas, principalmente coisas materiais, e percebemos que isso é difícil, isso vai nos trazer algumas sensações ruins. E isso hoje em dia é muito piorado por esses 3 conhecidos nossos: WhatsApp, Instagram e Facebook. Todo mundo aqui tem pelo menos um deles. Quem não tiver, eu digo que é um felizardo. Porque essas redes sociais triplicam as nossas necessidades. Então eu estou lá no meu trabalho, suando a camisa, me esforçando, fazendo hora extra, dando duro, e entendendo que isso é importante para mim. Eu sei que eu tenho que estar lá. De repente chega lá no WhatsApp, meu amigo manda uma foto, Porto de Galinhas. Aquele solzão, aquele mar bonito, a praia. Geralmente vem junto lá um copo de cerveja gelada. É natural que a gente quisesse estar em Porto de Galinhas, porque é muito gostoso. Mas eu preciso trabalhar. E isso faz com que a minha mente não esteja no presente, esteja no futuro. E aí eu vou criando necessidades. Porque o Instagram, ele vem produto para vender. Então ele vem a viagem, ele vem o cosmético, ele vem a roupa. Ele vem necessidades, às vezes, de carro, de casa. Geralmente são coisas materiais que as pessoas postam. Quando você faz uma postagem numa hora que você está feliz, que você está bem, que você está contente. Não é assim? E isso traz para a pessoa que está vendo a vontade de estar fazendo o mesmo. Alguém já viu aqui alguém postando lá no Instagram, sentado no vaso sanitário, fazendo força lá para fazer número 2? Ninguém. Ninguém, porque é um momento desagradável. Ninguém posta isso. Agora, coisa boa a gente posta. E quem fica acompanhando isso, fica com vontade. Então, meus irmãos, a exigência de se fazer tudo e de se fazer caber no nosso tempo coisas, não é possível. Embora muitas vezes seja bom, mas não é possível. Isso vai trazer para a gente cansaço e frustração. Cansaço porque eu vou querer fazer muita coisa. E frustração porque eu vou perceber em algum momento da minha vida que não é possível fazer aquilo. E aí, quando a gente está nessa situação, nós temos 2 caminhos. Um são os vícios. Eu chego em casa cansado, me jogo no sofá e pego uma bebida alcoólica para relaxar. O outro vai comer doce, vai devorar chocolate, vai comer tranqueira. O outro relaxa com droga,
O outro, através de distúrbios da sexualidade, de problemas que nós vamos, de prazeres momentâneos que nós vamos buscar para fugir do cansaço e da frustração. Faz sentido isso? Quem tem a genética da ansiedade vai desenvolver a doença do transtorno da ansiedade. E aí precisa de tratamento. Porque a pessoa, assim como nós também não sabemos lidar com as nossas necessidades. Mas a pessoa, além de não saber lidar com a necessidade dela, ela está tendo um problema físico, que é a ansiedade. E aí precisa de ajuda. Esse livro aqui é um dos maiores livros da literatura mundial. Do Oscar Wilde, chama Retrato de Dorian Gray. Quem não leu, vale a pena. Tem o filme. E ele traz um caso que é muito interessante e que ilustra, lá em 1891, uma verdade que até hoje cabe a nós. E cabe a nós hoje muito mais do que antigamente. Ele conta a história desse rapaz, esse Dorian Gray, que perdeu a família muito cedo, não conheceu os pais, e a família era muito rica, morava lá na Inglaterra. Esse Dorian Gray, um rapaz maravilhoso, com uma beleza indefinível. Juventude, culto, estudou nas melhores escolas. E o dinheiro para fazer o que quiser. Badalado, prestigiado para todo lado pela sociedade mais alta da Inglaterra. E esse rapaz um dia, feliz da vida, contente, risonho, pintaram um quadro dele. Esse quadro ficou tão perfeito que o quadro passou a envelhecer e ele nunca mais envelheceu. Ele pegou esse quadro, trancou lá num lugar e os anos foram passando. Os amigos dele foram ficando velhos, 20, 30, 40 anos se passando e ele idêntico ao que ele sempre foi. Fazia viagens, participava de festas, não mudava, sempre na mesma condição. Só que conta a história que com o passar dos anos, não era mais suficiente para o Dorian ter todos esses atributos que ele queria. Não bastava mais ser só feliz, ter de tudo que ele queria materialmente, ser amado, ser vangloriado. Ele precisava de mais. E aí ele precisava de prazeres maiores. Vício no alcoolismo, nas drogas, distúrbios da sexualidade, culminando com assassinato e suicídio. Porque os prazeres momentâneos não traziam mais para ele o contentamento que ele buscava. Na nossa sociedade, meus irmãos, vale muito mais ter do que ser. Ter a posse material, ter o título, ter a melhor profissão, ter o reconhecimento dos outros, e nós vamos buscando cada vez mais isso. Eu sou um produto, e eu quero ser o melhor produto, porque as pessoas valorizam isso. Então eu me esforço para ser o melhor produto. Fisicamente é o fortão da academia, a mulher que faz todos aqueles procedimentos de embelezamento, porque é o que a sociedade está exigindo. É o excesso que nós temos que correr atrás para que a gente se contente. Se eu não for o melhor produto, eu estou triste. É por isso que nós corremos atrás disso. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, pode o homem gozar da felicidade relativa? Os espíritos são categóricos em dizer, é um estado de bem-estar passageiro, temporário, é um prazer. Então, o que a gente entende de felicidade relativa, para Deus, para Jesus, para os espíritos que fizeram a codificação com Kardec, espíritos superiores, é uma besteira. Porque não é essa a verdade.
tudo isso que a gente está procurando no exterior não é o que a gente precisa para a gente. A procura em excesso destes prazeres pode levar à frustração e à ansiedade. Qual a visão espírita da ansiedade? Vamos ver se a gente entende, porque o espiritismo é entendimento. O espiritismo é uma ciência, é explicação. O espírito, ele traz a sua condição moral, espíritos milenares. Já passaram muito mais tempo que nós, estão num estágio evolutivo diferente. Tiveram outras experiências, já estão lá no estágio evolutivo diferente. Existem espíritos que estão sendo criados agora, espíritos primitivos. O estágio moral de cada espírito é decorrente de diversas condições. E coisas que experimentamos em outras encarnações, ou às vezes nessa, vão formar o que a gente chama de perispírito. Então, meu perispírito ele é mais evoluído, mais etéreo, melhor, ou ele é menos evoluído. Esse perispírito, meus irmãos, que é o nosso corpo espiritual, no momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo feminino, ele vai formar a nossa genética. É a partir desse perispírito que a nossa genética é formada. Se eu precisar, ou se eu tiver um problema no perispírito, e eu tiver a necessidade de ter um câncer, é nessa hora que minha genética vai ser formada. Em algum momento, eu vou desenvolver no meu corpo material essa doença. Então, na visão espírita, todas as doenças são espirituais. Essas doenças podem vir como uma expiação, que é quando eu fiz uma coisa errada no passado. Isso marcou meu perispírito e eu venho nessa encarnação para pagar aquilo lá. Expiação. Ou isso pode ser uma prova. Eu não tenho marca nenhuma no meu perispírito sobre esse problema. Mas eu entendo que eu preciso aprimorar o meu caráter. E uma das coisas que poderia me ajudar a aprimorar meu caráter seria uma doença. Então, eu reencarno com essa doença, para que eu aprenda alguma coisa e evolua. Ok aqui, gente? Tudo certo. Essa é a visão espírita. Então, vamos pegar a pessoa que tem o transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade é causado por um problema lá do nosso espírito, que impregna o nosso corpo espiritual, perispírito, e vai moldar o nosso ser. Aonde que a medicina age? Na matéria. Então, um remédio, identificou lá aquelas alterações de neurotransmissores, vai agir aqui. E vai regular isso. Atividade física, ajuda. Dormir bem, ajuda. Eu estou agindo na matéria. Eu estou agindo lá onde repercutiu o problema. Então, vai me trazer o benefício do bem-estar para a continuação da minha vida, para que eu consiga desempenhar minhas coisas. No perispírito, nós também temos algumas coisas que agem no perispírito. Uma delas, água fluidificada. Passe. Acupuntura, homeopatia. São técnicas que não vão agir no nosso corpo, vão agir na parte energética. E aqui nós vamos usar o nome de perispírito, de uma maneira bem geral, tá? Embora existam outras coisas. Mas então eu tenho técnicas que vão agir nesse lugar aqui, ó. Agora, meus irmãos, se eu quero uma cura verdadeira, aonde que eu tenho que agir? Na causa do problema. E a causa do problema é o espírito. Espíritos perfeitos, como nós vimos lá, atingiram a felicidade completa e não tem doença. E não tem problema. Em mundos superiores, esse corpo físico pesado não existe. E o espírito vai gozar de uma felicidade pela ausência do mal e a presença constante do bem. Então o espiritismo vai nos ensinar que é fundamental fazermos a reforma íntima.
Porque se eu mudar o jeito de ser, se eu aprender com as minhas dificuldades, com os meus erros, meu espírito está curado, meu perispírito está curado e meu corpo está curado, e eu não vou sofrer mais desse problema. Não vou sofrer mais desse problema nessa encarnação, ou se for uma doença incurável, na próxima encarnação. Se eu não curar o meu perispírito, se eu não mudar o jeito de ser, corro o risco de não ficar curado nem nessa e voltar numa outra encarnação com um problema semelhante. Eu não aprendi nada com essa dificuldade. E aí eu vou precisar passar por essa prova. E aí eu vou superar essa prova. De uma maneira geral, meus irmãos, isso vai depender da gente. Esse aprendizado é dependente da gente. E cada um tem a sua maneira de encarar a vida. Entendendo que nós temos que respeitar a nossa capacidade, o nosso ponto evolutivo. Outro dia uma amiga nossa, lógico, até brincando, falou, olha, eu já sei o que eu preciso fazer, porque eu sou muito irritada, muito nervosa, para tudo eu explodo. E aí eu comecei a rezar, para pedir para Deus paciência. Mas vi que não deu nada certo isso. Depois que eu comecei a rezar pela paz mundial, pelos animaizinhos, pelo paciente de coisa, olha, eu não melhorei tanto, mas pelo menos já não me aparece tanta gente na minha frente me irritando, me causando nervoso. A pessoa já não tem tanta gente. Quando eu rezava, parece que no dia seguinte aparecia um para me tirar do sério. É lógico. Se eu estou pedindo para Deus paciência, como que eu vou conseguir paciência? Mudando o jeito de ser. Então Deus vai mandar aquilo que eu tenho necessidade. Aquele que já é a paz em pessoa, calmo, tranquilo, vai ter outras provas para passar. Agora, a pessoa que é nervosa e irritada, sempre que pedir paciência, vai vir coisa ruim. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Lógico que é uma brincadeira. Mas é importante pedirmos a Deus. É importante solicitarmos a proteção espiritual. Porque a nossa dificuldade sempre é mais difícil. Nós temos os nossos problemas. E aí a proteção espiritual vai nos ajudar. Uma vez que eu tive lá no passado um problema, e que eu tenho que recuperar isso nessa encarnação, e eu mudo as minhas atitudes, e eu me torno uma pessoa melhor, eu estou já curando. Eu já estou curando o meu perispírito. E pode ser que aquela doença física que se manifestaria aqui não venha. Porque eu já resolvi o problema que eu precisava resolver. Eu já tenho mais paciência, eu sou mais humilde. Já resolvi, eu não preciso daquela doença. Ou essa doença vem fraca. Então, do mesmo jeito que quem faz coisa errada vai cada vez ficando pior na condição, na vida física, quem está fazendo o bem, quem está se melhorando, também está resolvendo problemas que tem no presente e, às vezes, prevenindo problemas do futuro. Puxa vida, é tão difícil controlar a ansiedade, é mesmo. Porque nós vimos que os sintomas, muitas vezes, são sintomas que vêm sem que a gente tenha controle. Os sintomas da ansiedade, muitas vezes, são involuntários. E o que eu tenho que fazer para mudar isso? Reforma íntima. Puxa, mas reforma íntima é tão difícil, mudar o jeito de ser, concordo. Aí vem Jesus. Jesus fala para a gente e dá um recado para todos que são ansiosos. Esse daqui, gente, é o campo de visão de uma pessoa normal. Esse outro é o campo de visão de uma pessoa ansiosa. Eu estou aqui, mas estou preocupado que meu filho está em São Paulo, que ele está correndo risco, que é perigoso, ou que a minha mãe está doente, que está no hospital.
Ou eu estou preocupado porque o meu emprego não está bem, eu tenho medo do meu patrão me mandar embora. Ou estou preocupado que a minha esposa está me traindo. Alguma dessas coisas está acontecendo? Está dentro da nossa cabeça. Nada disso pode estar acontecendo. Pode até ser que esteja acontecendo alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas na nossa cabeça é verdadeiro. Então a ansiedade, ela é típica daquela pessoa que está preocupada só com ela mesma. Que é o egoísmo. Eu quero que meu filho faça isso. Eu quero que minha esposa tá. Eu quero manter esse emprego. Eu quero ter esse salário. Egoísmo. Eu não sei se eu preciso disso. Eu não sei se talvez seja uma necessidade. Talvez Deus queira e eu tenha outro emprego, que eu passe por essa dificuldade. Vou fazer de tudo para manter isso. Vou fazer de tudo para manter minha família, para cuidar das minhas coisas, para ter posse material. Vou me esforçar para isso. Mas se eu não conseguir, eu tenho que ter paciência. E eu tenho que respeitar as coisas que acontecem, porque nada acontece por acaso. Então o ansioso, ele só olha para si. E Jesus diz para a gente que fora da caridade não há salvação. Então uma maneira fácil da gente ajudar a sair do quadro de ansiedade, já que a reforma íntima é difícil, é progressiva, é lenta, é nós ajudarmos o próximo. Porque nós não vamos estar preocupados conosco. Nós vamos estar ajudando o outro. Nós estamos deixando o egoísmo que nos domina. Nós estamos deixando de lado o orgulho, que é quando a gente quer que as pessoas nos vejam bem, que sejamos os melhores, que sejamos aceitos. Nada disso Jesus se fez. Nada disso Jesus ensinou. Jesus se humilhava. Jesus só pensava no próximo. A partir do momento que a gente faz a caridade, nós estamos deixando de olhar para dentro de nós e estamos caminhando a passos largos ao nosso aprimoramento espiritual. Muito obrigado a todos pela atenção e boa noite. Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos estas transmissões de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente nas cadeiras, descruzar os braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutarmos e vencermos todas as nossas dificuldades. E nesse momento, que os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, e derramando bênçãos de paz, de saúde e de amor. E que possam nos nutrir de força e de esperança, para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que estamos passando, com a certeza de um dia por vir melhor. Em sentimento de gratidão, irmãos, sintam nesse momento todos os eflúvios da espiritualidade amiga, sendo derramados sobre cada um e também sobre todo o planeta Terra, que se encontra sob a governadoria de Jesus, a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz.
Vamos, neste momento, realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos juntos com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam nesse instante visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo e a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura, se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensado. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus, e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos. Que assim seja.